Oi pessoal, eu sou o Ale. E eu sou a Mari, do Além da Contracapa. E quem acompanha o blog sabe que quando chega o final do ano, a gente costuma fazer uma retrospectiva das nossas melhores leituras do ano que passou e também uma análise de quais são as nossas maiores expectativas literárias para o próximo ano. E dessa vez a gente resolveu fazer esse especial em forma de vídeo. E a gente começa hoje falando um pouco mais sobre as nossas melhores leituras em 2013. E em quinto lugar, o livro que eu escolhi foi Em Chamas, é o segundo volume da saga Jogos Vorazes. Eu li o primeiro volume no início desse ano e eu não tinha gostado muito. Eu fui ler o segundo volume apenas para exercitar o meu inglês e eu gostei bastante. O salto da qualidade da história é gigantesco, na minha opinião. E eu terminei a leitura querendo muito ler o próximo livro. Eu também li Em Chamas, mas eu li agora no final do ano. Ao contrário do Ale, eu já tinha gostado de Jogos Vorazes, eu não tenho nada contra a Katniss. Mas eu concordo com ele, eu acho que nesse segundo volume a história dá um avanço gigantesco e eu ainda não consegui ler A Esperança, que é o terceiro livro, mas estou bastante ansiosa para ver qual vai ser o desfecho dessa trilogia. Eu não sei se eu tinha mencionado isso antes, mas eu acho a Katniss insuportável. Então eu sou a prova viva que é possível gostar de uma saga mesmo sem gostar do protagonista, tá? O livro que eu escolhi para ser o quinto da minha lista é um clássico da literatura norte-americana, que é O Grande Gatsby, do Fitzgerald. Esse é um livro que muita gente veio a conhecer só esse ano com o lançamento dessa nova adaptação cinematográfica que traz o Leonardo DiCaprio no papel principal. Mas é um livro que eu já tinha bastante vontade de ler fazia tempo. Eu até já tinha começado uma vez, mas era uma tradução muito antiga e eu estava achando o livro muito arrastado e interrompi a leitura, o que foi ótimo, porque quando eu vim a ler essa edição aqui da LPM, eu vi que a narrativa do Fitzgerald, na verdade, ela é surpreendentemente ágil para um clássico e a história é muito boa. O romance do Jay Gatsby e da Daisy é uma história que eu entrei em contato 3 vezes, a primeira vez na leitura, depois eu assisti uma das primeiras adaptações que foi feita, que traz o Robert Redford no papel de Jay Gatsby, e depois eu assisti também essa adaptação nova com o Leonardo DiCaprio, e nas 3 vezes em que eu acompanhei a história, nas 3 vezes a história teve impacto sobre mim. Eu não vou falar muita coisa que é pra não dar spoiler pra quem não leu o livro, mas é um clássico muito bom, que vale muito a pena. Em quarto lugar, o livro que eu escolhi foi Perdão, Leonard Peacock, do Matthew Quick. Esse foi meu primeiro contato com o autor e eu me surpreendi bastante. A narrativa dele flui com muita naturalidade, para vocês terem uma ideia. Eu li esse livro em apenas um dia. A premissa do livro é acompanhar esse adolescente na data de aniversário dele, quando ele pretende matar um colega e cometer suicídio. Apesar dessa temática ser bastante densa, bastante pesada, o autor tem muita sensibilidade para falar sobre ela e é um dos livros mais impactantes que eu li nesse ano. Eu também li, Perdão, Leonard Peacock, não li tão rápido quanto a ler, porque eu não consegui ler num único dia, mas quando eu comecei, a narrativa do autor ela é tão envolvente, ela é tão fluida, que pra mim foi muito fácil entender por que ele leu num dia só. E como a Ale comentou, não só a história é densa, ela é impactante, mas o Matthew Quick consegue conduzir isso de uma forma que a gente... É como se a gente não estivesse só acompanhando o Leonard, é como se a gente já conhecesse ele muito antes desse dia, como se ele fosse um amigo, e a gente quer ver o que vai acontecer com ele, não quer que ele faça aquilo que ele está pretendendo. É uma história, apesar do tema ser forte e ser impactante, é uma história muito gostosa de acompanhar. O livro que eu escolhi para ser o quarto da minha lista, ele também segue essa temática do suicídio, que é As Virgens Suicidas. Ela é uma história bastante impactante, talvez até mais impactante que a de Perdão, Leonard Peacock, porque ela é a história de 5 irmãs, a mais nova com 13 anos, a mais velha com 17, e no período de 1 ano todas elas cometem suicídio. Ela é uma história bastante forte, mas o que mais me chamou a atenção e que mais me fez gostar do livro é a delicadeza com que o autor conseguiu contar essa história, direcionando o choque que o leitor sentiria ao descobrir do que se trata a história, mas direcionando isso para a beleza do cotidiano. É um livro muito bonito, muito bem escrito, sensível, apesar dessa temática forte, e vale muito a pena. Os livros que nós escolhemos para ocupar os terceiros lugares de ambas as nossas listas são os livros de um dos nossos autores mais queridinhos, que é o John Green. Eu escolhi o Teorema Catherine e o Ale escolheu Cidades de Papel, mas na verdade essa nossa escolha foi quase que um sorteio, porque pra gente é muito difícil escolher qual livro do John Green a gente gosta mais, porque cada livro do John Green é mais alguma coisa. O Teorema Catherine é hilário, eu acho que ele é um dos livros mais engraçados que eu já li, mas apesar dele ser tão engraçado, ele é um livro que mantém a característica do John Green de trazer profundidade para suas tramas. Só que nesse caso, eu acho que a profundidade dele está um pouquinho escondida embaixo dessa superfície de ser tão engraçado. Mas apesar disso, é um livro que tem uma história profunda, personagens muito cativantes, e para quem não conhece John Green, vale a pena começar por esse como por qualquer outro. Cidades de Papel também é um livro bastante engraçado, mas para mim é o livro mais profundo do John Green. Todas as características que consagraram ele como um dos melhores autores da atualidade estão presentes.
mas ele leva a reflexão a um novo patamar. Um patamar mais profundo para mim, e por isso é um dos meus livros preferidos do John Green. Ele talvez seja um livro que seja mais fácil do leitor se identificar. Porque A Culpa das Estrelas, ele é um caso muito específico. São 2 adolescentes com câncer. O Teorema Catherine tem um protagonista que é um gênio da matemática. Então são coisas difíceis de se relacionar. Já o Cidades de Papel traz protagonistas mais próximos da nossa realidade e talvez por isso também ele leve a uma reflexão maior. Mas de qualquer forma, leia John Green. Qualquer livro que você lê, você não vai se decepcionar. Com certeza. Segundo lugar, o livro que eu escolhi foi Garota Exemplar, da Gillian Flynn. Antes mesmo da Intrínseca lançar o livro, eu já tinha visto ele entre os mais vendidos na Amazon americana. Desde aquela época eu estava com vontade de ler o livro. E não me decepcionei. Garota Exemplar com certeza é um dos melhores thrillers psicológicos que eu já li em toda a minha vida. Com certeza, A Garota Exemplar é uma excelente pedida para quem gosta de thriller psicológico. Nós lemos esse livro ainda no primeiro semestre desse ano e a gente soube, no momento em que a gente terminou a leitura, que não importava quantos livros ainda a gente fosse ler ao longo do ano, esse com certeza ia entrar na nossa lista. A minha experiência com Garota Exemplar, o início do livro ele é um pouco mais lento, né? Ele é um pouco mais enrolado, mas no momento em que tu entra na segunda parte, é impossível parar de ler. O livro é tenso, ele é eletrizante e mesmo para quem já tinha desconfiado assim na primeira parte o que estava acontecendo, ainda assim ele é muito surpreendente, ele é chocante, eu acho que dá para usar esse termo. Desconcertante, eu diria. Com certeza, e quando eu terminei de ler, eu lembro de ter ficado acho que uns 15 minutos parado olhando para a parede do meu quarto, porque eu não acreditava no desfecho do livro. Eu acho que é o desfecho perfeito para essa história. Não é aquilo que a gente gostaria que acontecesse, mas não tinha como fugir daquilo, né? É uma história que não tem como ter final feliz. E como vocês podem imaginar, fora a resenha que vai ao ar, que é o que vocês leem, nós fazemos uma espécie de resenha extraoficial entre nós, comentários que não vão para a resenha definitiva. E uma das coisas que a gente comentou na ocasião da leitura é que como é bom ver uma autora corajosa que consegue colocar no livro um desfecho que talvez não seja um desfecho que vai agradar a maior parte do público. A gente já viu outras obras que parece que o autor fica com medo de chocar, de desagradar o leitor. E esse choque da realidade foi muito bom, foi cru, foi tenso, mas foi bom. Exato, eu acho que tanto eu como o Ale, a gente não gosta muito de finais felizes, né? E porque a gente acredita que eles fogem muito da realidade. E Garota Exemplar, ela conseguiu ser uma trama inusitada, mas ao mesmo tempo com um desfecho extremamente verossímil, e era exatamente o que esses personagens precisavam. Então, pra quem gosta de thriller psicológico, imperdível. O segundo lugar da minha lista também é um thriller psicológico. Quem acompanha o blog sabe que a gente tem um fraco pelo suspense e suas vertentes. E esse é um livro que, assim como Garota Exemplar, quando eu li, eu não tive dúvidas de que ele entraria na minha lista das melhores leituras do ano. Na verdade, eu tinha ficado muito em dúvida se eu colocava ele ou Garota Exemplar, mas como desses dois só leu Garota Exemplar, então a minha escolha para o segundo lugar foi No Escuro, da Elizabeth Haynes. Esse é um livro que me surpreendeu bastante, porque na verdade quando eu li a sinopse eu nem fiquei tão interessada assim pela história, mas quando eu comecei a ler, foi só começar e no primeiro capítulo eu já fiquei viciada. Quando eu vi eu já estava na página 100 e eu não consegui largar o livro, fui varando as madrugadas até terminar. O que move o leitor a devorar as páginas, porque a verdade é que é isso que acontece, ele devora as páginas. Não é saber o que vai acontecer, é ver isso acontecendo. E isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção na narrativa da Elizabeth Haynes e que me deu certeza que qualquer livro dela que eu tivesse a oportunidade de ler, eu ia querer ler. Na verdade, depois ao longo do ano eu acabei tendo uma decepçãozinha com ela quando eu li Vingança da Maré, mas ainda assim eu tenho certeza que qualquer livro da autora que cair nas minhas mãos eu vou querer ler, sem sinopse nem nada. Com certeza uma ótima pedida para quem gosta de thriller psicológico. Em primeiro lugar, o livro que eu escolhi foi Novembro de 63, de Stephen King. Esse livro, inclusive, estava na minha lista de expectativa literária para esse ano e eu com certeza não me decepcionei. A premissa do livro é sobre viagem no tempo. O protagonista então volta para 1963 a fim de tentar impedir a morte do presidente Kennedy. Sobre o livro é isso que eu vou dizer, porque daqui a alguns dias a gente vai postar a resenha. Mas o que eu posso adiantar é que o livro vale muito a pena. Deve valer muito a pena mesmo, porque eu de certa forma acompanhei a leitura do Ale pelos comentários dele. E o que eu posso adiantar é que foram só elogios. Eu na verdade já tinha a vontade de ler Novembro de 63, desde que eu li a premissa do livro. Primeiro pelo King, que dispensa apresentações, e segundo pela inserção do Jeff Kane nessa história, que é uma figura que eu acho bastante interessante. Então, depois de todos os elogios do Ale, que vocês com certeza vão conferir na resenha, o livro pulou pro topo da minha lista e com certeza vai ser uma das primeiras leituras do ano. Então, aguardem.
E só para vocês terem uma ideia, esse calhamaço, 700 páginas, foi lido em 5 dias. Então pense o quanto esse livro é bom. E para encerrar as nossas melhores leituras do ano, o livro que eu escolhi para ocupar o topo da minha lista é o único livro nacional que entrou na nossa seleção e veio representar muito bem a literatura brasileira, que é O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. Na verdade, O Tempo e o Vento ele não é um livro, ele é uma saga composta por 3 livros divididos em 7 volumes. E eu não vou me estender muito falando sobre O Tempo e o Vento, porque daqui a uns dias vai ao ar um especial. Quem acompanha o blog sabe que as minhas resenhas costumam ser um pouquinho maiores do que as do Alê. E no caso do Tempo e o Vento, como eu optei por não resenhar os livros individualmente e sim resenhar a saga quando eu terminasse de ler os 7 livros, foi inevitável que essa resenha se estendesse um pouco mais. Então é por isso que ela vai ao ar em 3 partes, na forma de um especial, que vai ao ar agora já nos próximos dias, assim que a gente terminar de postar esses vídeos pra vocês, vai ao ar o especial do Tempo e o Vento. Então é isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado desse nosso primeiro vídeo do especial de fim de ano. Primeiro vídeo do blog. Nesses 2 anos do blog, essa é a primeira vez que a gente grava um vídeo pra vocês. A gente espera que vocês tenham gostado. Comentem, digam o que vocês acharam. Fiquem ligados que nos próximos dias vai ao ar o vídeo das nossas maiores expectativas literárias para 2014. A gente também vai deixar aqui no post o link das resenhas que a gente comentou. Quase todos esses livros já foram resenhados aqui no blog. Então quem ainda não viu, tá aí a oportunidade para ver essas resenhas. E é isso, até a próxima! Até!